Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos de volta mais uma vez para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia, enfim, todo o conhecimento que podemos ter da Palavra de Deus. E hoje eu continuo aqui na Terra Santa, em Jerusalém, e eu trago para vocês um vídeo que eu gravei aqui atrás do Hotel King David, um dos hotéis mais famosos aqui de Jerusalém, e aqui atrás você tem um túmulo da época de Jesus. Ele está bastante abandonado, eu sei que você está percebendo isso aí. Você tem aqui uma ramagem, você tem mato crescendo, mas aqui é possível ver ainda as escadas desse túmulo. Lá embaixo você tem ainda o arco original. E se você olhar aqui, uma pedra que eles rolavam para fechar a entrada do túmulo. Bom, lá embaixo tem uma porta de ferro que não é parte original da estrutura. Foi a Prefeitura de Jerusalém que mandou colocar aquela porta ali, porque muitos jovens estavam usando esse lugar aqui para usar drogas, para ações ilícitas, então acabaram fechando ali. Mas aqui eu tenho o cenário de um túmulo que foi de uma família muito rica na época de Jesus. Alguns até pensam a essa tradição que provavelmente esse túmulo pertenceu a parentes do rei Herodes, pessoas da família do rei Herodes que teriam sido sepultados aqui. Outros arqueólogos pensam que poderiam ser parentes de familiares dos sacerdotes de Jerusalém. Quem sabe Anás, Caifás, esses sacerdotes, embora o túmulo deles mesmo foi encontrado lá perto do Vale do Cedron. Mas alguns pensam que podem ser familiares dos saduceus, enfim, da elite de Jerusalém. Seja de parentes de Herodes, sejam de parentes de Anás e Caifás ou de qualquer outro dos sacerdotes, o fato é que eu tenho aqui um túmulo original de família rica dos tempos de Jesus. E por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque quando Jesus foi sepultado, vocês estão escutando esse som aí? Isso aqui é na mesquita, quando os árabes começam a fazer as orações deles. As orações muçulmanas ecoam por quase todos os cantos da cidade de Jerusalém. Só para registrar para você o que significa esse barulho que vocês estão ouvindo, essa música lá no fundo. Eu não sei se está saindo bem no áudio para vocês aqui, mas lá no fundinho tem a música de um muçulmano orando. Bom, voltando ao que eu estava falando para vocês, na época de Jesus, as pessoas mais ricas é que acabavam tendo um túmulo como este aqui atrás. E de acordo com os evangelhos, para que se cumprisse a profecia do Antigo Testamento, Jesus foi sepultado num sepulcro de um homem rico. Você conhece a história. José de Arimateia, aquele que emprestou o seu túmulo para que Jesus fosse ali colocado. Jesus foi sepultado num túmulo que não era dele, era emprestado. Então você conhece o Evangelho. Na sexta-feira, quando eles tiraram o corpo de Jesus do Calvário, de acordo com o Evangelho de Lucas, estava começando o sábado, o Shabat. Então, por causa do sábado, os discípulos de Jesus apenas tiraram o corpo dele da cruz, colocaram num túmulo similar a este, muito parecido com este, e saíram para guardar o sábado, porque aí diz o Evangelho de Lucas que no sábado eles repousaram conforme o mandamento. Eu vou ler essa passagem para você aqui na Bíblia Sagrada. Aqui está em Lucas, capítulo 23, versículo 55, diz assim: as mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José de Arimateia, e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento. O que significa isso? Bom, em primeiro lugar, que os discípulos de Jesus eram judeus e guardaram o sábado. Em segundo lugar, que este preparativo de óleos aromáticos, perfumes, fazia parte parte fúnebre de todo o ritual de sepultamento de uma pessoa no tempo de Jesus. Você sabe, o perfume naquela época tinha um significado muito especial. Por isso que Paulo falou, vocês são o perfume de Cristo. E o perfume era diluído geralmente em azeite de oliva. Quando você ia comer, por exemplo, na casa de uma pessoa, um dos rituais de boas-vindas que ele dava para você era beijar o seu rosto, mandar lavar os seus pés e ungir a sua cabeça com óleo de oliveira, o óleo da azeitona, perfumado, o azeite de oliva perfumado. Você se lembra do Salmo 23? Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando Jesus estava em Betânia, na casa ali de Simão, é interessante que ele foi ungido por uma mulher com o azeite perfumado
E Judas reclamou, puxa, podia vender esse perfume aí e dar o dinheiro para os pobres. Mas Judas não estava nada interessado nos pobres, porque o Evangelho fala que ele roubava o pouco que era colocado ali na salva do ministério de Jesus. Ou seja, Judas era o tesoureiro e também o ladrão do grupo. E Jesus, mesmo assim, tolerou Judas 3 anos e meio andando entre eles. Isso é interessante. Muitos comentaristas pensam que essa mulher que ungiu os pés de Jesus seria a mesma Maria Madalena. Outros pensam que não, mas há indícios que nós podemos falar que seria a mesma mulher. E esta Maria Madalena que unge os pés de Jesus, ela ouve Jesus falar: guarda esse perfume porque ele será a unção do meu corpo. Bom, na sexta-feira Jesus é crucificado e elas saem para preparar os aromas e o perfume que faziam parte do processual fúnebre daquele tempo. Aí no domingo de manhã, ou melhor, de madrugada, elas vêm para o túmulo de Jesus para continuar aquele processo de passar o perfume em Jesus. Note, o corpo de Jesus já estava com os lenços colocados. Pelo menos 2 tipos de mortalha eram colocados ali, ou 3, na verdade 3. Havia um lenço que era colocado assim, ou um lençol, melhor dizendo, o corpo estava aqui e o lençol era colocado assim. Havia um segundo lenço que era colocado apenas sobre a cabeça do defunto. A pessoa morria e eles colocavam um lenço amarrado aqui. Imagine um microfone, sabe aquele pano que cobre às vezes assim a parte superior do microfone, como se fosse aquilo. E o terceiro seria a bandagem. Recapitulando, o corpo estava aqui, havia uma mortalha que era colocada aqui, uma outra que ficava só sobre a cabeça e a outra bandagem aqui. Quando elas chegaram de manhã, olha o que aconteceu. Vamos ler o Evangelho de João, que nos conta isso. Evangelho de João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Se você vier comigo até aqui, você vai ver a pedra da entrada, tá vendo? É uma pedra muito pesada que lacrava a entrada do túmulo. E ela viu que essa pedra estava removida. A pedra era pesada e ela pensou, quem removeu a pedra? E quando ela olhou e viu que Jesus não estava lá, ela pensou que Jesus o seu corpo havia sido roubado. Aí continua dizendo: Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada estava removida. Então correu e foi onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, que é o apóstolo João. E disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isto, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, o apóstolo João, correu mais depressa do que Pedro, porque ele era mais novo do que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. E baixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Então João chegou, você pode olhar que aqui tem uma escada, que geralmente o túmulo ficava numa parte mais baixa. Então você vê que João chegou mais ou menos numa posição onde eu estou aqui, baixou e daqui dá para ver lá dentro. E João viu os lençóis, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas enrolado à parte. Isso aqui é um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, porque no original grego isso aqui é mais forte. Quando João e Pedro chegaram aqui, os lençóis que estavam cobrindo o corpo de Jesus estavam dobrados calmamente do lado, indicando que nada foi feito com pressa, nem com desorganização. Jesus foi organizado até na sua ressurreição. Um parênteses aqui, eu sei que rola na internet aí uma historinha com o título Por que ele dobrou os lençóis, que dizem que quando uma pessoa estava comendo, se ele se levantasse para ir e não voltaria mais, que ele jogaria o lençol de qualquer jeito à mesa, mas se ele fosse voltar, ele dobraria o guardanapo. Essa historinha é muito bonitinha, ela está na internet, mas ela é falsa. Não há nada na época de Jesus que traga esse costume de dobrar guardanapo na hora de comer. Isso é um costume vitoriano da época do século XIX, tá certo? Não tem nada a ver com Jesus. Aqueles que já leram o título Por que ele dobrou os lençóis na internet, pode riscar aí como sendo falso, fake, tá bom? Lendário, não tem nada a ver. Se não tem nada a ver isso, por que então Jesus dobrou os lençóis? Em primeiro lugar, como eu falei, para mostrar que Deus é organizado. Em segundo lugar, para mostrar que a ressurreição não foi algo feito às pressas,
para descaracterizar por completo a ideia de que alguém teria roubado o corpo. Porque se alguém fosse roubar o corpo, em primeiro lugar, como é que ele passaria pelos soldados romanos? Em segundo lugar, ele faria isso com pressa, apurado. Então ele deixaria os lençóis de qualquer jeito. Mas estavam dobrados, mostrando que o poder era de Deus. Agora, o detalhe maior que está no grego, a tradução não traz isso tão forte, é o que diz aqui, olha. Ele também viu os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Esta expressão no grego enrolado, no grego é um verbo que dá a entender que essa parte estava murcha. Isso mesmo, murcha. Lembra que eu falei de 3 lençóis? Um que era colocado assim, o outro que era só para a cabeça, como se fosse a cabeça de um microfone ali. Este lençol que cobria a cabeça, ele estava murcho, dando a entender que Jesus saiu dele sem desfazer o pacote. Então não dá também para explicar que foi alguém que montou a cena para parecer a ressurreição, ou alguém que apenas dobrou os lençóis e tirou o corpo de Cristo, porque como a sua cabeça sairia do invólucro, do embrulho, sem desfazer o embrulho? Só pode ser por atividade divina, um milagre. E depois que os discípulos ficaram maravilhados e saíram, quem voltou para o túmulo, ainda acreditando que Jesus tinha o seu corpo sido roubado, foi Maria Madalena. E quando ela estava chorando no túmulo, ela viu um homem que ela pensou que era o jardineiro. E por quê? Havia um costume perto dos túmulos, nesse aqui nós não temos como mostrar para vocês, mas muitos túmulos têm nas redondezas assim, um lugar que era para você pisar uvas, um lagar de uvas, ou quem sabe para plantação de algumas oliveiras, ou seja, um jardim, não jardim de flores, mas um jardim de uvas, havia sempre perto dos túmulos. Nós não sabemos o porquê dessa tradição judaica, mas vários túmulos do segundo templo, da época de Jesus, tinham um jardim perto. Ela pensou, é o jardineiro. E ela correu para ele e falou assim, Senhor, fala onde é que o Senhor colocou o corpo do meu mestre que eu vou lá buscar. Mas aquele jardineiro era o próprio Jesus de Nazaré. E ele falou assim, Maria, você não está me reconhecendo, filha? Sou eu. E a Bíblia fala que quando ela viu, ela o chamou em aramaico, Raboni, que quer dizer meu mestre. E olha o que a Bíblia fala que ela fez. O verso 14 diz, depois de dizer isso, ela se voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni. Na verdade, era aramaico. É que quando a gente pega aqui na Bíblia, no grego antigo, as palavras para hebraico e aramaico eram as mesmas palavras. Raboni quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os seus irmãos e diga-lhes, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. No grego, essa expressão, não me detenhas, dá a entender que quando ela viu que era Jesus, ela agarrou as pernas de Jesus, não queria soltá-lo. Foi uma cena até cômica, como se falasse assim, ô filha, calma filha, eu ainda não subi para o meu Pai, eu sei que você está empolgada, olha, calma, calma, respira fundo, sou eu. Vá contar para os meus discípulos, os seus irmãos, que eu vou para o meu Pai e o Pai de vocês. Eu não sei onde estava o túmulo de Jesus aqui em Jerusalém, mas uma coisa eu tenho certeza, o túmulo dele ficou vazio, porque ele ressuscitou para a glória de Deus o Pai e confirmação da minha e da sua salvação. Esse túmulo do primeiro século é apenas uma imagem do que deve ter acontecido naquele fantástico domingo em que o Salvador recobrou a vida e comprovou que a nossa salvação é segura, é eterna. Hoje os sinos dobram. Vocês ouviram os muçulmanos no começo, mas vocês escutam também os sinos. A presença de cristãos ainda é marcante aqui nesse país. Temos que anunciar ao mundo que cremos no Cristo que morreu, ressuscitou e em breve voltará. Que a graça de Jesus esteja com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo e não perca o nosso encontro na semana que vem para outro vídeo que eu vou falar sobre a Bíblia Sagrada. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.